A Sociedade Vril é perturbadora, pois não era um grupo bem intencionado. A Sociedade Vril é a sociedade secreta alemã mais misteriosa da história. Ela foi fundada antes da Segunda Guerra Mundial e sua influência resiste até os dias de hoje. Entre seus membros estariam muitos homens da cúpula do partido nazista, como Hermann Göring, Heinrich Himmler e até Adolf Hitler. A Sociedade Vril era uma sociedade secreta que tinha como objetivo alcançar a supremacia da raça ariana. Antes mesmo do nazismo existir, os ocultistas Vril trabalhavam em total segredo, fazendo qualquer coisa para garantir o poder ariano. O que eles faziam variava entre cometer assassinatos políticos, evocar espíritos dos mortos, praticar o que alguns chamariam de orgias sexuais e, o mais sinistro, realizar sacrifícios humanos. Michael Fitzgerald é um dos poucos historiadores dedicado a identificar os segredos da Sociedade Vril, escandalosos ou não. Há poucos registros, mas as informações que ele tem são sólidas. Algumas informações sobre a Sociedade Vril vieram de fontes diretas. Algumas pessoas pediram segredo enquanto estavam vivas, mas já morreram. E agora ele está livre para contar a verdade. A Sociedade Vril foi um grupo fundado no fim da Primeira Guerra Mundial e incluía muitas pessoas que se tornariam membros importantes do Partido Nazista. Como qualquer sociedade secreta, tinha práticas secretas. Mas o que tornou a Sociedade Vril tão bizarra foi a obsessão de seus membros por uma substância intangível, ou fonte de força, chamada Vril. Esta força seria uma energia universal, poderia fazer qualquer coisa. Todas as correntes da doença e da cura estariam dentro dela. Seria similar, em muitos aspectos, ao conceito indiano de prana ou ao conceito chinês de chi. O Chi é a energia vital que há em todos nós. A Sociedade Vril acreditava que seus membros podiam acessar essa energia. Eles acreditavam que a energia Vril poderia ser usada para obter poder material. Então procuravam loucamente por esta força Vril. Del Pymans dedicou 25 anos de sua vida na Holanda à descoberta da verdade sobre a Sociedade Vril. Minha pesquisa mostrou que certos órgãos da Alemanha nazista procuravam freneticamente por esta nova energia. Para conseguir esse poder sobrenatural, seriam necessários esforços sobrenaturais. Eles procuravam o poder do Vril através de diferentes meios. Um deles era a prática da meditação, que era a base da maior parte das atividades desse grupo. Mas não meditavam para obter paz interior. Teoricamente, eles praticavam essas técnicas de meditação para tentar incorporar a força do Vril neles mesmos. Mas se esta era uma força que tinha o potencial para dominar o mundo, esses homens não iriam além da meditação esotérica para obtê-la? Eles também estavam muito envolvidos no que se poderia chamar de magia sexual. Há uma longa história de magia sexual que remete às bruxas. As bruxas usavam poderes sexuais. Isso não é novo. Para eles, a magia do sexo invocava o poder do Vril. Havia algumas práticas sexuais que aconteciam na Sociedade Vril. Este método carnal de colher o Vril era só uma desculpa para trocar de parceiros. Nada mágico. Era swing. Só que sexo grupal e meditação também eram populares entre outros grupos naquela época. Mas estes não eram os únicos rituais da Sociedade Vril. O lado mais obscuro do Vril era sem dúvida a crença que data de milhares de anos de que sacrificar uma criança daria mais poder do que qualquer outra coisa se você se voltasse para o mal. E foi o que eles fizeram. Após a Primeira Guerra Mundial, a Bavária abrigava muitas crianças ilegítimas e órfãs.
crianças cujo desaparecimento não seria percebido. A lenda diz que o frio de uma criança é o mais concentrado e o mais poderoso. Elas eram vistas como portais entre os mundos astral e material, de um modo que os adultos não eram. Eram, portanto, as vítimas ideais para o sacrifício humano. Sacrifício humano. Sacrifícios humanos para colher uma energia intangível? De onde veio a noção do frio? Era um conceito bizarro, roubado de um livro de ficção científica e distorcido por eles. O conceito do frio foi tornado público em 1871 no livro The Coming Race, ou A Raça do Futuro, de Edward Bulwer Lytton. No livro, ele descreve uma raça secreta chamada Vrilya. E eles, claro, tinham completo domínio da força frio. E com a morte eles faziam quase qualquer coisa. Era ficção científica pura. Conseguiu conquistar o público e criou adeptos da teoria do frio. O livro se encaixa diretamente na origem da ficção científica como fenômeno popular de massa. Em 1871, ficção científica era um gênero tão original que alguns aceitaram a história como fato. O livro fala de um herói que vai para as cavernas e cai numa fenda. Lá encontra um mundo subterrâneo habitado por uma raça de super seres chamada Vrilya. Eles vivem ali e têm acesso a uma energia mágica, a esse estranho fluido elétrico chamado vril. Vril. O vril dá a eles o poder de fazer quase tudo. Podem usá-lo para curar, podem usá-lo para matar. Ele pode também destruir a humanidade num piscar de olhos. Qualquer um que possuísse esse poder poderia usá-lo. O protagonista descobre durante a trama que uma criança pode usar o vril para destruir uma cidade inteira. Imagine se o vril caísse nas mãos erradas. Será que aquela época de loucura, obsessão e horror foi baseada numa ideia retirada de um livro de ficção científica? O livro de Lytton, The Coming Race, em muitos aspectos foi precursor de pelo menos algumas das ideologias que culminaram com a solução final. E esses direitos superiores eram explicitamente ligados no livro às raças arianas, sabe, de se manifestar e controlar. Isso causou um grande impacto na Europa em particular. Após a devastação sofrida na Primeira Guerra Mundial, os alemães queriam muito se sentir associados a uma raça superior. Talvez ninguém acreditasse que essa ficção científica fosse apenas ficção. O final do livro apresenta um alerta muito sério. Os guardiões subterrâneos do frio poderiam destruir a humanidade. Se resolvessem vir para cima e decidissem colonizar a superfície do planeta, estaríamos acabados. Pode parecer uma dessas teorias de mesa de bar. Algo que uma pessoa espera ler em jornais sensacionalistas. Mas a Sociedade Frio era mesmo conscientemente dedicada a serviço do mal. E pelo impacto que teve nos fundadores do Partido Nazista, esse mal se disseminou entre os líderes do partido que iria capitanear o regime mais cruel do século XX. A Sociedade Vril consistia de um grupo de alemães e austríacos que afirmavam que, com uma força da natureza chamada Vril, poderiam conquistar, subjugar e governar o universo. Muitas fontes afirmam que o nascimento da Sociedade Vril aconteceu em 1918, numa reunião misteriosa perto da cidade bávara de Berchtesgaden, a poucos minutos de estâncias de veraneio e das casas de campo de homens muito perversos. A lenda diz que neste hotel nas montanhas, um grupo seleto de ocultistas e nacionalistas graduados se reuniu secretamente para criar a Sociedade Germânica de Metafísica, também conhecida como Sociedade Vril. Basicamente,
Basicamente foi fundada por duas pessoas, Rudolf von